Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, quase já amanhã. Então, 6 de novembro ainda, agora 23 horas e 2 minutos, nós bastante atrasado no dia de hoje, mas com bom motivo, nós vamos contar para quem nos acompanha até o final. Na realidade, a gente está desenvolvendo aí uma nova estratégia ali para negociação nos robôs que a gente aluga. E em função disso acabou atrasando, a gente pede desculpas. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. O título do nosso podcast, ainda no dia de hoje, é A Race to Zero, né? As pessoas aí correndo, mas elas estão indo em direção ao zero, né? Quem é que está indo aí? Na verdade, é uma referência aí às eleições dos Estados Unidos, né? Onde é que a gente tem o ruim concorrendo com o pior. Essa é a nossa opinião, tão somente, né? Mas é o que a gente está vendo ali, muitas acusações, né? E contradições, etc., nas medidas, nas propostas e muita dificuldade aí na contagem de votos, um sistema totalmente arcaico. Que democracia é essa que é exportada então para o mundo, né? E aí, claro, vamos deixar isso de lado, vamos entrar no mercado e aí nós temos uma preocupação que é o spillover desse negócio, que é respingar dessa situação eleitoral indefinida para os mercados. A gente está começando a ter aí alguns indícios aí de manifestações violentas, né? O White House, ali a Casa Branca, a sede do governo americano em Washington DC já está cercada, já tem a Guarda Nacional, que coisa, né? Então, essa situação pode começar a afetar os mercados em função da indefinição nas eleições. Quem está acompanhando, nós vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Pelo menos a última vez que a gente olhou, estava 264 então votos, porque os votos têm que ser um pouco diferentes, alguns estados têm mais, outros estados têm menos, né? Talvez em função disso, chamados swing states, onde é que pode mudar, que são estados com mais colégios eleitorais, ou seja, contam mais votos. E então basta chegar a 270. Na última vez que a gente viu, conforme algumas fontes, Joe Biden já tinha 264, então ele só precisava mais 6. A Geórgia, por exemplo, tem 6 votos e ele estava ganhando então na Geórgia por uma diferença percentual que provavelmente dificilmente vai ser revertida, né? Então essa aí é a expectativa, seria suficiente para consagrar nominalmente Joe Biden então como presidente dos Estados Unidos. E a gente vai ter uma série de investimentos aí em projetos do tipo New Green Deal, né, que seria substituir as formas de energia, então, de fóssil pelas renováveis, e outra coisa é os impostos, então, na riqueza, né? A gente lembra que os ricos não pagam impostos porque a renda deles é basicamente dividendos, eles não têm salário, né? Eles não têm prolabore, eles têm dividendos e ativos, então, por exemplo, imóveis e aluguel, mas que são financiados com empréstimo bancário. Então, o que tu gasta em empréstimo bancário cancela, então, boa parte que tu teria que pagar de imposto sobre a tua renda. É por isso que os milionários, bilionários americanos, não só lá em outros países também, talvez aqui no Brasil, eles têm uma quantidade de imposto menor, não só percentual, às vezes em valor absoluto, que um cidadão de classe média, né? Porque pela maneira como que ele aloca então os seus recursos, tá? Vamos dar uma olhada então aqui, e aí esse panorama pode assustar lá os mercados e isso pode afetar aqui a Bitcoin. Esse é o nosso ponto. Nós já vamos mostrar isso aí por quê. Então, vamos dar uma olhada aqui nos gráficos. Bitcoin em Tether na Binance. O que que nós temos, né? Que Google é? Então, aqui nós temos a média móvel dos últimas 20 semanas, aqui já bastante longe dos preços. Nesse momento aqui, ela está aos 11K6, tá? Então, provavelmente num recuo encontra isso aos 12K. Nós estamos aqui num ponto bastante elevado, faz muito tempo que a gente não chega no final de uma semana aqui perto desses 15, 16K, maravilhoso isso, o volume aqui então em crescente e o histograma aqui apontando para cima, ou seja, a gente tem um grande potencial de continuar subindo. Agora eu faço uma pergunta para vocês, um pequeno exercício. O que está de errado nesse gráfico? Aparentemente tudo aqui é autista. O que está errado nesse gráfico? Errado não no sentido que assim não está certo, mas assim não é tão bom.
Bom, enquanto vocês pensam, vocês vão estiver olhando isso aqui, está gravado, evidentemente não é ao vivo, então vocês podem pausar o vídeo e refletir um pouco, e eu vou continuar porque a hora já é adiantada. Nós temos muito pouco volume. Nós temos bem menos volume agora, que a gente tem um topo histórico, faz muito tempo que a gente não tem, do que nós tivemos aqui na semana em que nós fizemos um fundo aqui aos 3K7, que nos trouxe de volta aos 5K. Então, dos 3K7 aos 5K, nós tivemos muito mais volume associado a um candle de alta do que nós tivemos agora, rompendo aí os 15K, se não me engano, testando aí os 16K aí por esses dias. E aí, o que isso quer dizer? Outro ponto, nós não tivemos um topo no MACD, no histograma MACD, desde a nossa super arrancada em 2019, tá? Ali a partir de abril, maio, então aqui junho, julho, aqui nós tivemos esses picos aqui. Nós não tivemos um topo igual a esse, tá? Isso é um pouco preocupante, tá bom? Então a gente pode estar dando sinais de esgotamento quando o acréscimo de volume não é mais tão superior. O OBV aqui não está dizendo isso. O OBV não está dizendo isso. Tá? O OBV está mostrando aqui o volume coerente com a movimentação nos preços, tá? Bastante coerente, tá? Só tem um ponto, né, que a gente comenta aqui, que daí não é o OBV, é aqui no próprio volume, tá? Com a quantidade de Tether que a gente tem, 16 bilhões, há um ano atrás, nós estávamos nos 4 bilhões. Então, nós estamos com 4 vezes mais Tether circulando. E o volume que nós temos semanal, ele não é o dobro do que a gente tinha, então, na época, né? Vamos dar uma olhada aqui, dezembro, aqui, nós ficamos janeiro, então, aqui, novembro, olha aqui, 25 de novembro, nós estávamos no mesmo nível de agora, ou seja, proporcionalmente nós estamos com volume 4 vezes menor, se for fazer per Tether based, ou seja, dividir o volume atual pela quantidade de Tether circulante, dividir o volume de um ano atrás pela quantidade de Tether circulante, nós estamos 25% do que nós estávamos no ano passado. E no ano passado nós estávamos aqui num volume ordinário, porque nós estávamos numa movimentação ordinária. A gente tinha feito aquela super bull run e a gente estava caindo e estava testando aqui um suporte, estava então acalmando, era recém uma saída de uma queda e a gente estava então perdendo volatilidade e se preparando para olhar para cima, tá? Agora não, nós estamos rompendo suporte, então isso aqui nos faz acionar alertas. Associado a isso, uma possibilidade de uma reversão nos mercados de Wall Street em função, então, de uma não só incerteza, mas do aumento da violência nos Estados Unidos em função das eleições. Isso aí pode fazer, então, uma virada nos mercados que atrair a atenção dos investidores menos as suscetíveis a risco a fazer a realização de lucros, e isso deve afetar a Bitcoin. Esse é o nosso palpite. E a gente pode esperar um recuo aqui tranquilamente aos 12K. Tá? Vamos dar uma olhada nisso, vamos tentar fundamentar isso aí um pouco mais. Vamos dar uma olhada então no clássico SPX. Aqui não faz sentido a gente olhar para o BNB, a gente vai olhar direto aqui para o SP500, tá? Nós tivemos aqui uma semana maravilhosa, a gente recuperou aqui a queda da semana anterior, que foi toda aquela tensão pré-eleitoral. Nós tivemos uma euforia eleitoral, mas nós estamos fazendo um topo aqui, né? Exatamente onde é que é isso aqui é o topo histórico, tá? Isso aqui é o topo histórico. Só que o volume, embora ele seja um volume às margens da relevância, né? As margens do Ipiranga, não, as margens da relevância, ele não excedeu a semana anterior, tá? E nós tivemos um teste aqui, a média móvel, a gente pode ter um recuo até lá também, tá? Média móvel semanal, que nos levaria aqui, então, aos 3K3 mais uma vez. 3K3 mais uma vez é interessante, tá?
E isso levaria então a Bitcoin aos 12K. Isso poderia levar o Ethereum, por exemplo, aos 350. Vamos dar uma olhada nisso aí? Claro que sim, né? Claro que vamos dar uma olhada nisso aí também. Vamos para lá então, agora no Ethereum. Vamos ver como é que o Ethereum reagiria a isso. ETHUSDT, a gente entra na Binance, e aí o que, que a gente vê aqui? Tranquilamente, olha ali, 350, tá? A gente está aqui nos 350, nesse nível aqui. Então, é exatamente isso. Uma incerteza prolongada associada à violência crescente nas eleições americanas deve levar SP500 ao 3K3, Bitcoin aos 12K, Ethereum aos 350. Vamos dar uma olhada no que mais está acontecendo. Vamos olhar para o panorama. E aí a gente começa com o Dixie ou DXY, como vocês quiserem, tá? O Dixie ele subiu, a gente falou que ele ia ter aqui uma resistência aqui nos 94, 95, a gente esperava até os 96 no máximo, tá? Só que passou o tempo, passaram-se as semanas, né? Mas a média móvel das últimas 20 não foi rompida. Olha que suporte maravilhoso, que resistência, né? Maravilhosa, que suporte também, claro, né? Foi um suporte maravilhoso, uma resistência maravilhosa, com todo esse ímpeto, não conseguiu ser rompido, né? Então, fantástico, a gente está aqui em declive, isso aqui deve continuar descendo. Isso por si só colocaria, então, uma pressão altista nos preços do SPX e da Bitcoin. Só tem um problema, tá? Só o Banco Nacional da Suíça tem, sabe-se lá por que cargas d'água, em torno de 80 bilhões, deve estar agora na casa dos 100, cento e poucos, tá? Bilhões de dólares na Apple. Não é nos Estados Unidos, não é no mercado acionário americano, é na Apple, tá? Ah, sei lá, tá? Então, será que eles gostam tanto assim de iPhone na Suíça? Eu acho que não. O que eu me lembro lá é o queijo, o chocolate e os relógios Cuco, né? Então, até que eu saiba, tá? Talvez o smartwatch da Apple, né? Não, claro que não. É um dinheiro especulativo, né? Eles têm que fazer alguma coisa, botar esse dinheiro lá. Com a queda no dólar, esse investimento começa a deixar de ser interessante, tá? Eu vou dar um exemplo aqui no Brasil. Aqui o cidadão trabalha bastante, estuda bastante e consegue ganhar 40% no mercado de ações. Ele se sente realizado porque ele fez um excelente trabalho e foi remunerado. O cidadão que não estudou nada, comprou dólar e ficou olhando a grama crescer, empatou com ele. Se ele fez 1% numa aplicação em dólar, ele ganhou o dele, né? Então, esse é o problema quando o capital, a moeda corrente na qual o teu dinheiro está investido, desvaloriza. Ele deprecia a valorização de qualquer ativo ali denominado. Então, uma desvalorização no dólar torna menos atrativo, então, os retornos e torna eles mais arriscados em dólar, e isso pode gerar um route, né? Um flight to safety, que é sai dali e vai para onde? Bom, provavelmente para os Bundesbonds, né? Que é isso, né? Isso é o título de dívida emitido pelo governo alemão, né? Na dúvida, a Alemanha tem sido sempre aí uma potência econômica, né? Já foi uma potência militar, uma potência econômica com empresas sólidas, etc. e tal, né? Então, esse é um ponto interessante, tá? Então, isso pode causar, então, uma virada, e acontecendo, então, nas FANGs, né? Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft e Google, né? Então, isso pode derrubar não só essa turma, mas também o SP500, Nasdaq, etc. e tal. E aí vem, então, uma disparo, uma liquidação de fundos, e isso afeta também a Bitcoin. Na nossa opinião, por que isso afeta a Bitcoin? Porque eles têm andado em tandem, né? O que é em tandem? Eles têm andado junto. Então, por que tu não fala junto? Porque eu gosto da palavra tandem. Sempre que eu tenho oportunidade de usar ela, eu uso. E aí, o que a gente tem aqui? Os T-bills, né, os T-notes, né, os títulos de dívida emitidos pelo Tesouro Americano com vencimento em 10 anos. É os T-bills, né, se eu não me engano. É que tem uma denominação que a partir de um ano é bill e antes é notes ou o contrário, tá? Me perdoa.
E aqui a gente, com todo esse AUE, nós não conseguimos romper a média móvel. Então tá aqui mais um ponto. Isso aqui é o capital ali, não está voltando para os Estados Unidos, ele está saindo. Então isso aí é um receio que a gente tem. E aí, por fim, a gente olha o dólar aqui no Brasil, USD BRL. Né? E aí, o que, que nós temos? Aqui está o ponto. Né? E agora, José, na nossa opinião, o dólar aqui no Brasil atingiu um mínimo, tá? A gente está 5,35, né? Oh boy, isso aqui é promoção. Embora o dólar caindo lá fora, ele pode continuar caindo aqui dentro, seria um reflexo do movimento, o endividamento em dólar, presta, no endividamento em dólar das empresas encoraja-as a aproveitar esse preço e comprar a moeda para reduzir o risco de suas dívidas ou quitá-las, tá? Então, o dólar caindo aqui no Brasil, ele aumenta a demanda pelo mesmo em função do grande endividamento em dólar. É uma oportunidade para quem estava desesperado a 5,75. Ele enxerga 5,35 como é agora ou nunca. Então, apesar aqui do MACD estar apontando para baixo, apesar da gente ter aqui um mínimo rompimento da média móvel das últimas 20 semanas, nós vemos o endividamento que não está mostrado aqui no gráfico como uma potencial reversão do movimento baixista, uma manutenção sobre o suporte, que é a média móvel dos últimos 20, que está ali na casa dos 5,35, e usar isso aí como uma plataforma de lançamento, ainda que com o voo gradualmente ascendente. Então ele deve retornar ali ao topo numa oscilação gradual, mas sendo a K o mínimo. Então, essa é a nossa opinião. A gente vê o dólar fazendo um mínimo aos 5,35. Ele pode chegar aos 5,30? Claro que pode, mas a gente acha muito difícil ele passar dali. Então, vamos deixar o 5,30 como um mínimo absoluto, a partir do qual ele deve subir. Mas, na nossa opinião, o que a gente está vendo aqui é o fundo e ele deve abrir a semana que vem em alta. Então, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Desculpem mais uma vez o nosso atraso, mas eu vou mostrar então agora para vocês o que nos fez chegar aqui. E aí eu vou mostrar aqui a nossa planilha. Isso aqui são estudos que a gente está fazendo, tá? Com uma ferramenta matemática chamada Transformada de Hilbert, em homenagem ao Hilbert, que em 57, se a gente não se engana, 1957, tá? Ele lançou essa ferramenta e é uma forma, então, de fazer análises gráficas, claro, não só de ações de qualquer coisa, isso aqui é utilizado em aplicações como geofísica, né? Automação e controle, né? O processamento de sinais de uma maneira geral, mas pode ser aplicado em finanças. Então a gente está fazendo aí alguns estudos. Isso aqui é o Google Spreadsheet, né? A gente agradece, excelente plataforma, tá? Maravilha isso aqui. Então vamos dar uma olhada aqui. Então a gente pegou aqui os preços, aqui a Bitcoin gráfico diário, a reta, a curva azul que está sobreposta pela vermelha, são os preços, aí em vermelho a primeira filtragem que a gente fez, e aqui essa amarela é o D-Trending, olha que maravilha. Isso aqui tira a tendência, olha como ele tira bem. É exatamente esses preços aqui, só que sem a tendência, então fica só as variações. E aí, em cima disso tu faz uma série de processamentos e aí tu chega em algumas coisas interessantes, tá? Aqui a gente tem o nosso primeiro resultado, que seria sinais de compra. Quando ele está aqui no topo, seria um sinal de compra. O azul é os preços, tá? E o vermelho é a sinalização. Então, em vermelho aqui tu compra quando está no topo, que seria aqui o fundo do azul, e tu vende quando ele está na metade, que seria aqui aproximadamente o topo dessa curva azul. Então, essa curva azul, ela nada mais é do que um zoom nessa curva amarela, tá? Que é a oscilação que não foi filtrada pelo nosso D-Trend, né? Ou seja, a gente extrai a tendência, então só fica as oscilações periódicas,
e isso é o que sobrevive, então, para nós analisar. Aí, nessa curva amarela, a gente dá um zoom, que seria essa aqui representado em azul. Por que não botou amarelo? Porque eu não me preocupei com esse tipo de coisa agora, né? E aí a gente aplica então o nosso indicador, que é inspirado então na transformada de Hilbert. E aí cada vez então que o indicador faz um pico, a gente teria que comprar, que seria aqui no fundo, e quando ele está na metade aqui do caminho até o fundo, a gente teria que fazer a venda, tá? Então dá uns trades bem interessantes aqui, mas isso aqui é apenas o começo, a gente tem outros indicadores para olhar, por exemplo, a relação sinal-ruído, tá? Então isso é o que a gente está envolvido aí até agora, tá? Então, muito trabalho ainda pela frente, mas isso atrasou a nosso podcast hoje, mas nos deixou bastante feliz, mas mais feliz ainda foi fazer esse podcast para vocês. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência e não se esqueçam, claro, de proteger as suas criptos com uma hard wallet, tá? Isso aqui não existe solução mágica, não existe silver bullet, não existe uma bala de prata que resolve todos os problemas, mas isso aqui é um elemento importante, na nossa opinião, para diversificação do risco. É por isso que a gente comprou a nossa aqui, tá? Importada direto do fabricante, que é a Ledger, né? Uma empresa francesa, e nós temos outras 5 aqui aguardando vocês. Vocês têm um link para fazer a compra direto do Mercado Livre. Se vocês preferirem comprar direto da gente, vocês também podem nos contatar, o que vocês considerarem mais prático para vocês. O atendimento vai ser o mesmo, o nível de suporte vai ser o mesmo. O que a gente está fazendo agora é intermediar toda a comunicação que vocês precisem fazer direto com o fabricante. A gente só chama atenção para um ponto, que é essa aqui já está com o lacre rompido, que é o invólucro plástico transparente que vem nela. Uma vez que ele é rompido, a gente não tem mais como aceitar ela de volta e devolver o dinheiro para vocês, porque a gente não tem mais a informação do que foi feito com esse dispositivo. Então a gente tem uma dificuldade de passar isso adiante, mas a gente dá o mesmo tratamento para vocês. Se vocês receberem ela com o plástico violado, bom, então vocês não devem aceitá-la, tá? Assim a gente não aceita também, né? Exatamente para preservar a segurança do usuário, porque esse dispositivo ele guarda as chaves privadas das criptos de vocês que assinam as transações e permitem as movimentações nos fundos. Do contrário, vocês têm que confiar numa exchange, por exemplo, que vocês mandam as bitcoins para lá e ficam sob controle das chaves deles. E aí, se acontece o que está acontecendo agora no OKEx, por exemplo, que eles resolveram do nada suspender os saques, vocês não conseguem movimentar o saldo, tá? A gente tem um dinheiro lá que está preso lá, tá? E aí aquela história, né? Depois de roubado o cavalo, tranca de ferro na porteira. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Uma boa noite a todos. Tchau.